Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Estamos no passo a passo do mês de abril, onde comemoramos no dia 23 o Dia Mundial do Livro, que continuamos a homenagear o nosso esquecível Monteiro Lobato. Para nosso mestre, um país se faz com homens e livros. O Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor é celebrado em 100 países no dia 23 de abril. Essa data comemorativa tem como objetivo proporcionar reflexões sobre a importância da leitura, assim como o prazer extraído desta atividade. A data tem maior foco nos jovens, pois eles são muito mais atraídos pela tecnologia que está presente em aparelhos eletrônicos e muitos esquecem as antigas e essenciais fontes de conhecimento, nesse caso, os livros. Os direitos autorais também são lembrados no dia 23 de abril, de modo a proteger a criação do autor e não tirar sua credibilidade através da pirataria. Ter o Dia do Direito do Autor é trazer reconhecimento pela contribuição que é dada à sociedade, assim como possibilitar maior estímulo aos autores em não desistir quanto ao desenvolvimento de suas obras. E para compartilhar experiências com vocês, nossos telespectadores, nesse mês de abril, que está borbulhando de literatura, vamos nos manter sempre antenados e com muito prazer na companhia dele, nosso companheiro, o livro. Hoje, dia 23 de abril de 2018, Dia Mundial do Livro, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um livro que marcou a minha vida. Poderia citar inúmeros livros infantis, que me são muito caros, sempre me encantaram desde que eu fui criança pequena e agora que eu sou criança grande. Mas se é para falar de um livro decisivo na sua trajetória, eu não posso ser injusta e tenho que dizer que foi Macunaíma, de Mário de Andrade. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, ele me abriu as portas para todas as relações que a palavra é capaz de estabelecer em mim e na maioria das pessoas, né? A palavra é imagem, a palavra é outros textos, a palavra é a nossa história, a palavra é quem eu sou. E eu tenho certeza que isso tem completa relação com tudo que eu fiz da minha vida depois disso, inclusive com o fato de eu escrever para crianças. Então, Macunaíma, Mário de Andrade, de fato, é a obra que me marcou e que marcou a minha história. Pois é, no nosso programa Sim para a Literatura, temos nas nossas edições dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E para conversar sobre experiências de leitura, para a entrevista desta edição, recebemos um garoto muito bacana de nome Rodriguinho. Ele estuda na Escola Projetar aqui em Linhares e, além do projeto da escola, recebe muito incentivo dos seus pais e considera fundamental que a literatura seja feita por prazer. Leitura, para mim, antes de tudo, é um hobby. Como qualquer outra coisa, jogar videogame, mexer no celular, para mim é um hobby você ler. Obviamente, você só vai ler se você quer, né? Porque ler obrigado não é coisa boa, é horrível. Você, assim, os pais têm que estimular a leitura, mas de uma forma que o filho queira ler o livro, não que os pais queiram que ele leia. Porque, afinal das contas, o livro foi criado para você ler e se divertir. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E para a construção do carinho com os livros, é importante muitas vezes adquirirmos alguns hábitos e adaptarmos o nosso comportamento. Assista a nossa coluna Dica de Leitura. Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo, tipo academia. Você não vai para academia e chegar lá no primeiro dia levantando 50 quilos. Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3,
Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia. Mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil. Você pode colocar, por exemplo, a leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para sua leitura. Bem, espero que você coloque essas dicas em prática e seja útil. Olha, Camila demonstra ser uma jovem incrível, né? Uma menina nova, já conectada com esse universo de livros e que gera uma expectativa positiva para todos nós. E de jovem para jovens, para a nossa dica de livro desta edição, vamos assistir à sugestão de leitura da estudante Tainara. Ela é aluna da Escola Polivalente de Linhares 1, aqui do município. O livro é maravilhoso. Ele é um mistério junto com uma classe do romance que é muito lindo. Quando você começa a ler o livro, você vê que é uma família que acaba tendo uma onda de azar pela morte do marido e pai da família. E aí, então, tem coisas horríveis acontecem e a família perde tudo que ela tem, porque o marido deixa grandes dívidas. Então, nesse túnel enorme, escuro, aparece uma luz no fundo do túnel, que é um emprego em Bahia Azul de um fabricante de brinquedos. Só que quando eles chegam lá, tem muito mistério essa cidadezinha. Ela é pequena, só que ela é muito misteriosa. Ela conhece uma amiga chamada Hannah e ela se apaixona por Ismael. Nisso, ela vive uma vida intensa e cheia de mistério. Ela descobre coisas maravilhosas e lendas, que é da Luz de Setembro, de uma amante na ilha, de uma amante que vai para a ilha e se perde e tal. Eu amei esse livro pelo fato do mistério dele, porque você lê o livro como se fosse o último livro que você fosse ler, porque você quer saber muito o final dele, você necessita saber o final, é uma coisa assim que você quer muito, e quando você vê o final, às vezes não é nada que a gente imagina, é isso que ele representa, que às vezes não é nada que a gente acha que às vezes o vilão não é mesmo as pessoas que a gente acha, ele mostra que as pessoas realmente são boas, que acontecem coisas ruins, mas as pessoas são boas. Esse é um livro fantástico, eu aconselho qualquer um a ler. É muito bom ver essa moçada ligada na literatura, ligada nos livros, não é mesmo? Serve de exemplo para todos nós. E acompanhe comigo a nossa coluna Participação de Telespectadores. Como é que você vê a importância da leitura para a vida profissional e pessoal? Então, no profissional, a leitura vai fazer parte da questão de o modo de você se expressar, né? O modo de você ler também, que também isso faz parte. E no pessoal, trazer para nós algum sentido, né? Algum exemplo que o livro traz, porque o livro não vem trazer só uma história de romance ou uma história de brincadeira, mas também vem trazer uma história de acontecimentos que aconteceram e que as pessoas hoje cresceram na vida e vem fazer com que isso nós lembremos dessa pessoa e lutar por nossos objetivos maiores. Viram aí? É com atitude, com contato que se dá essa experiência de leitura e do contato com os livros. E de atitude em atitude sobre incentivar a leitura, prestem atenção no projeto que é conduzido pelo escritor baiano Laed Souza. Sensacional! Vamos para a nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Hoje é o Dia Mundial do Livro, data criada em 1995 pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A intenção é destacar a importância do direito à leitura como bem essencial ao desenvolvimento das pessoas.
Para comemorar esse dia, um escritor de São Paulo decidiu distribuir livros de graça para a população. Quem passou pelo Terminal Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, se deparou com uma cena no mínimo inusitada. Por onde se olhava, lá estavam os passageiros, concentrados na leitura. É sempre bom a gente ler, compartilhar, né, com as pessoas. Já pôde dar uma olhadinha aí nos textos, o que você achou? Tá interessante. O problema é perder o ônibus. Não, daqui a pouco vem. Um presente no Dia Mundial do Livro. A ideia de distribuir os exemplares foi do escritor baiano Laed Souza, que há mais de 20 anos procura incentivar o hábito de ler. Ele vive em São Paulo há 40 anos, já publicou 28 livros que contam histórias do cotidiano, com muito bom humor. Em cada obra, uma mensagem importante, tanto para os adultos como para os jovens e as crianças. Fazer o que as pessoas leiam e descubram o prazer da leitura e busquem outros livros também. Essa é a nossa proposta, né? O escritor conta que nunca se conformou com o estigma de que o brasileiro não gosta de ler e por isso criou o projeto Viajando na Leitura, que pretende só nesta semana distribuir 16 mil exemplares. Todos os livros trazem na capa a mensagem "Leia-me e me esqueça por aí". No começo pode parecer um pouco estranho, mas a ideia do projeto é que depois de ler, a pessoa deixe o livro dentro do ônibus ou em qualquer espaço público, para que outras pessoas também tenham a oportunidade da leitura. Um levantamento feito pelo Mercado Livreiro aponta um crescimento na venda de obras literárias de 6,15% no ano passado em relação a 2016. Um segmento que movimentou 1 bilhão e 700 milhões de reais, com mais de 42 milhões de livros vendidos, a maior elevação dos últimos 5 anos. Muitas crianças não têm oportunidade de ler um livro, né, por não ter condições de comprar, né? Mas aí é legal, porque incentiva as crianças que estão aqui no terminal, no dia a dia, e ajuda os adultos também a ler um pouquinho mais, né? Olha, pessoal, esse tipo de iniciativa deve servir como referência para todos nós, né? Um escritor que tem uma obra literária já reconhecida, preocupado em divulgar literatura, aproximar os livros das pessoas. Vamos segui-lo. E é com esse espírito literário ativado que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista dessa edição. Eu aguardo vocês. E vamos juntos para a entrevista dessa edição com esse garoto maravilhoso de nome Rodriguinho. Uma referência para todos nós. Vale muito a pena assistir. E como é que está a sua experiência de leitura, Rodriguinho? Eu gosto muito de ler. Desde pequeno eu aprendi a ler e escrever lendo livros. Comecei com os quadrinhos, né, mais lendo as imagens, depois eu comecei a ler os textos. E aí comecei a ler livros não complexos, como Diário de Banana, Neite, são os livros mais simples. Uma leitura mais simples, né? Uma leitura mais simples. E aí, com o passar do tempo, fui começando a ler livros mais sérios, que tratavam de fábulas ou narrativas mais complexas. Eu sei. E essa experiência sua de leitura, Rodriguinho, começou na escola, começou em casa, como é que foi? Eu acho que começou em casa, porque minha mãe sempre comprava quadrinhos pra mim. Esses livros, quando meu pai viaja, sempre traz pra mim. Eu acho que o mais importante da leitura é o estímulo dos pais, porque hoje em dia as crianças acham que é bobeira ler. Ler não é legal. Mas eu, sinceramente, acho que devia ter mais estímulo da parte dos pais, da escola. A escola já tem os projetos de leitura, mas acho que devia ter uma coisa a mais, tipo, um sistema de orientação, de projetos de leitura melhor do que que tem. E essa experiência sua, Rodriguinho, de leitura, como é que você está levando essa experiência sua, por exemplo, seu grupo de amigos? No dia a dia, seus colegas da escola, assim, onde você vai brincar com seus amigos, como é que está sendo? Como eu disse, as pessoas têm um certo preconceito. Você, você pode até ser chamado de maluco por ler livros, em vez de, por exemplo, ver um filme, conversar. Mas ler livros e depois comentar é até que difícil, porque as pessoas geralmente
Não sei se antigamente era assim, mas hoje em dia é muito difícil você achar uma pessoa que leu o mesmo livro que você. A não ser que seja um livro do Projeto da Ciranda. E daí você pode conversar, você pode debater. Que é desenvolvido na escola. Isso é desenvolvido. Isso já é um grande passo que é desenvolvido na escola, que é esse projeto de leitura. Eu acho isso importante e não pode acabar e tem que ser melhorado ainda. Essa turminha da sua geração, Rodriguinho, normalmente ela é muito focada no celular, no smartphone, né, no tablet. E como é que está sendo essa troca de experiência? Você com seus amigos do dia a dia? Quem está mais no tablet, no smartphone? Porque você também tem relação com tecnologia, não tem? Tem, Você usa tecnologia, eu uso. Né? E como é que está sendo essa conversa com seus amigos? Assim, você... esse ano ainda não, mas... esse ano nem tanto, pra falar a verdade. Mas, por exemplo, ano retrasado, passado... Eu era mais fechada, assim, não conversava muito, mas aí eu fui abrindo, assim... Tipo, eu não menciono livro com eles, não converso mais de livros, porque ninguém dá bola, né? Acaba não tendo um interesse, assim, imediato. Por cima e não tem graça, né? Aí, tipo, pra conversar com meus amigos, eu sou, tipo, uma pessoa normal entre aspas, né? Tô falando, tipo, eles não sabem que eu gosto muito de ler e tal, eles sabem, mas nunca falo disso com eles. Talvez um dos motivos que eu gosto muito de livros é o fato de minha matéria favorita ser história. Então eu gosto de saber tudo que aconteceu, eu acho interessante o passado para não cometer os mesmos erros e aprender também. Porque o passado nos ensina aprender muita coisa. Sobre a história, né, Rodrigo? É uma forma importante. De você entender o que está acontecendo agora. Talvez se as pessoas soubessem mais da nossa história, mais do que aconteceu no mundo, o nosso país, o mundo mesmo, seria um lugar melhor, porque você aprende com os erros do passado. Por exemplo, uma pessoa que estudou, por exemplo, a história do Brasil, alguma coisa assim, mesmo que foi brevemente, sabe, por exemplo, em quem votar, sabe que, tipo, por exemplo, o presidente não faz tudo. É tipo isso. É aquela história de ficar esperando o salvador da pátria, né? Não existe isso. Isso aí é outra coisa da história, que isso foi uma coisa criada, porque a gente tem muito político que, por exemplo, Getúlio Vargas foi um político que se denominou Salvador, mas ele não era, ele era só um ditador. Como se fosse o pai de todos, né? A gente cria essa impressão ruim. E eu acho também que o Brasil, o mundo também, a gente está regredindo um pouco na cultura, estamos perdendo alguns valores básicos de família, de cultura. E essa experiência, Rodrigo, de leitura em casa, você tem um irmão ou uma irmã? Eu tenho uma irmã. Como é que você está trocando essa experiência de leitura com sua irmã? Assim, ela ainda está naquela fase de livros... Você tem 12 anos e ela tem 8 anos? 8, ok. Ela está naquela fase ainda de ler livros mais simples, Diário de Banana, esses livros desse tipo. Então, assim, eu sempre estimulo, falo que ler é bem legal. Eu gosto de ver ela ler, porque é interessante, né, saber que minha irmã também gosta de ler. Eu sei. Você comentou comigo há 2 anos atrás, quando eu conversei com você pela primeira vez, que você já lia Harry Potter, né? Harry Potter para uma determinada faixa etária é importante, né? Trabalha um pouco a fantasia, né? Aquela coisa da magia. Harry Potter, eu não acho um livro só para adulto, pelo contrário, eu acho que é um livro para criança sim, né? Para adolescente, infanto-juvenil. É um livro interessante, com uma ótima qualidade, né? Por isso é um dos livros mais vendidos do mundo. São livros bem escritos, né? São muito bem escritos. Eles, assim, como qualquer outro livro grande, você tem que ler de pouquinho em pouquinho, senão você enjoa. Exatamente. Chegou uma época que eu tive que dar uma pausa, porque já tinha enjoado. Mas aí quando você respira, dá uma pausa, você continua a ler e você percebe que é legal mesmo e que a leitura é de qualidade. A experiência da leitura, Rodrigo, assim, o dia a dia com a leitura. O que você costuma buscar no livro, por exemplo? É uma história que te emociona? É um personagem que é destaque? O que normalmente você busca? Eu procuro uma narrativa envolvente que não vai te prender no livro e vai fazer você esquecer o mundo e volta. Não acho que o livro precisa ser emocionante, te fazer chorar ou te fazer sorrir para ser um livro bom. Eu acho que... Mas essa reação pode acontecer durante a leitura. Comigo nunca aconteceu, nunca teve um livro que me emocionou. Ficou em lágrimas muito, lá, né, Rodriguinho? Não. Mas para mim o principal mesmo tem que ser o enredo, tem que ser uma história nova,
que não seja enjoativa, não seja genérica, porque você vê muitos livros que simplesmente dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Eu sei. Mas é interessante ver a diversidade dos livros que tem. A diversidade que os livros têm hoje, que é como um livro é mais fácil do que fazer um filme, você acaba tendo livros muito mais originais do que filmes. Você tem algum escritor que escreve para a sua geração que você consegue destacar assim? Até como sugestão para seus amigos que vão assistir essa entrevista, né? Olha, assim, da minha geração até que tem o Jeff Kinney, que é do Diário de Banana, os livros dele, o Diário de Banana em si são livros muito bons, assim, para a nossa idade. A própria autora do Harry Potter, a JK, ela também é muito boa, os livros, assim, que ela fez o Harry Potter, igual eu disse, são livros muito bons para a nossa idade também. E, assim, de autor, eu não vou falar muitos não, porque, assim... Às vezes não vem a cabeça o tempo inteiro, né? Não vem o nome deles, ou às vezes tem o Lincoln Pierce, não sei se pronunciar o nome dele também, mas que também é um bom ator, um cartunista, ele faz bons livros também. Tem um personagem de livro, assim, dos livros que você leu, que marcou você? Você consegue lembrar, assim? Olha, uns personagens que me marcaram foi o próprio Harry Potter, do Harry Potter. O Gregory, do Diário de Banana, é marcante, assim, você se identifica com ele algumas vezes, naqueles momentos de vergonha, de desespero. Os próprios livros de fábulas, crônicas, às vezes você se identifica com o personagem, e eu falo generalizando porque são várias fábulas, são várias crônicas. Eu sei. Tem outro livro que eu acho que eu me identifico muito com o personagem, que é o Arthur. Eu não lembro o sobrenome dele agora no livro, mas ele era um menino que perdeu a mãe morreu, e daí ficou ele e o pai entrou em depressão, mas ele continuou a vida. E o livro é contado em forma de e-mails que ele manda para a professora de trabalho, manda e-mail para o amigo, para as amigas e amigos, né? Eu acho interessante porque ele mostra como as pessoas podem discriminar uma pessoa que parece ser uma pessoa letrada, né, que sabe, tem um intelecto maior assim. As pessoas acabam tendo um certo preconceito, falam que é chato, que é nerd. Eu queria que você falasse para nosso telespectador, né, principalmente um monte de colega seu, com certeza vai assistir essa entrevista, né? O que significa a leitura para você? Leitura, para mim, antes de tudo, é um hobby. Como qualquer outra coisa, jogar videogame, mexer no celular, para mim é um hobby. Você lê. Obviamente, você só vai ler se você quer, né? Porque ler obrigado não é coisa boa, é horrível. Os pais têm que estimular a leitura, mas de uma forma que o filho queira ler o livro, não que os pais queiram que ele leia. Pois é, e vem aí nossa agenda literária. Na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, logo após o feriado, teremos o lançamento do livro Breviário do Silêncio, de autoria de nosso parceiro Anaximandro Amorim. Já é nosso sócio aqui, vai ser em Vitória. Olá, eu convido você para o lançamento do meu novo livro, O Breviário do Silêncio, livro de poemas pela editora Cousa. O lançamento vai acontecer no dia 2 de maio, uma quarta-feira, a partir das 19 horas, na sede da Cousa, em Vitória, Espírito Santo, Centro Histórico, na Rua 7. Conto com você. Até lá! E claro, quando o assunto é literatura, continuamos no Esquenta para a Feira Literária Capixaba. Vai esquentando as turbinas por aí e vamos juntos! A Quinta Feira Literária Capixaba, o maior evento literário do Espírito Santo, que é o evento principal, vai acontecer no período de 23 a 27 de maio, nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. A Feira Literária Capixaba é um evento organizado pelas seguintes instituições: Academia Espírito Santense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem a nossa página no Facebook.
Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.